Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A CPI da violência e assédio sexual contra a mulher foi instalada na Câmara na última terça-feira. E já na primeira reunião, 14 requerimentos foram aprovados. O caso dos trotes ocorridos em universidades paulistas que ganharam projeção nacional nas últimas semanas evidenciou um problema grave envolvendo a violência contra a mulher e que será um dos focos iniciais da CPI da violência e assédio sexual, que deu início aos seus trabalhos na Câmara. Inclusive, nesta primeira reunião, foi aprovado um requerimento de autoria da vereadora Silvia da bancada feminista, convidando representantes das universidades envolvidas nos últimos casos polêmicos de trotes. Nosso foco aqui é que essas universidades venham à CPI para prestar os esclarecimentos que nós queremos saber. Quais os alunos que foram expulsos, quais outras medidas disciplinares vão ser tomadas para aqueles que não foram expulsos e mais, que medidas que essas instituições estão providenciando para que isso não aconteça mais. Com relação à Universidade de São Camilo, a vereadora Eli Teruel quer que a instituição explique por que ainda não tomou medidas duras envolvendo alunos que participaram dos trotes recentemente noticiados. Eu quero entender por que a São Camilo não tomou as mesmas atitudes de expulsar essas pessoas que fizeram esses atos. Para a vereadora Luna Zaratini, mais do que cobrar providências dos responsáveis por estas instituições, é importante exigir também que os alunos façam a sua parte no combate à violência contra a mulher nos chamados trotes universitários. É importante convocar e trazer as entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, ou a União Estadual dos Estudantes, a UE, para virem contribuir com esse debate aqui. Porque quando há ausência do poder público ou a ausência da administração da universidade, quem tem que resolver são as mulheres do movimento estudantil. O combate ao assédio sexual às mulheres no transporte público também será debatido na CPI. O colegiado aprovou um requerimento de autoria da vereadora Edir Salles, que convida representantes do metrô, CPTM, SP-Trans e de aplicativos de transporte para que eles relatem à CPI como vem atuando na proteção da mulher. A CPI é do assédio e violência contra a mulher, né? E aonde a gente sabe que mais acontece assédio sexual e moral, são no transporte público. E esses meios de transportes terão que dar muitas informações para que a gente possa diminuir cada vez mais essa violência e esse assédio contra as mulheres. A presidente da CPI, vereadora Sandra Tadeu, também quer ouvir na comissão representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher. Até para você conhecer todos esses programas, você conhecer todas as dificuldades desses programas, porque os programas estão aí. Tem dificuldade? Deve ter, não sei, vamos ver. Com certeza, a construção desse caminho vai ser pavimentar uma política pública séria, com resultados precisos e que a mulher vai perceber no dia a dia da cidade. A mulher paulistana vai ser muito beneficiada. Olá, Amálio. Obrigada pela participação e pela companhia aqui no programa mais uma vez. Eu que agradeço, um privilégio sempre participar com você, Carol, com os nossos telespectadores. Málio, CPI instalada agora, né, e já começou com a aprovação de 14 requerimentos. As mulheres não estão para brincadeira, não. A verdade é essa. E uma coisa fundamental, a partir do momento que se instala uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, isso reverbera. Tudo o que acontece na Câmara Municipal de São Paulo tem alcance nacional. E a partir de agora, esta CPI vai trazer, e nós já vimos aqui os requerimentos que foram feitos, todo mundo está sendo chamado já para conversa. Transporte público. Olha, é impressionante o que acontece no transporte público na questão do assédio, porque não é só a CPI da violência, do assédio também. As universidades, um absurdo que aconteceu, vamos trazer para cá. Então, isso que é importante, é uma tribuna que vai se fortalecer cada vez mais e o mais importante, vai trazer os casos para a CPI que muitas vezes as autoridades, a gente sabe, as autoridades estão tentando fazer, mas não tem autoridade suficiente.
Não tem polícia suficiente, aquela história dos 200 metros, a pessoa não pode se aproximar, ninguém respeita isso. Então, vai ser mais uma ação que vai falar assim para a Justiça e para o Congresso Nacional. Temos que enrijecer mais as leis. Está muito solto, a mulher está sendo vítima diariamente, diariamente. A gente que acompanha sabe. Então isso, sem dúvida, é uma grande ação da Câmara Municipal de São Paulo. E, para você ter uma ideia, elas já participaram da sessão plenária do TCM, o Tribunal de Contas do município, foram todas lá participar, né? Então você vê a representatividade que tem. E aquilo que a vereadora Janaína Lima falou, quem vai se beneficiar? Principalmente as mulheres paulistanas, em nível municipal. Agora, vai reverberar isso em nível nacional, eu tenho certeza. Com certeza. Vamos falar agora da outra CPI aqui da Câmara, porque em reunião nesta quinta-feira, a CPI dos furtos de fios e cabos aprofundou a discussão sobre acidentes e mortes envolvendo eletricidade. Os vereadores ouviram, na condição de colaborador, o engenheiro Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. O objetivo foi aprofundar o debate sobre os perigos e os impactos negativos da comercialização e utilização de fios e cabos que não atendam aos padrões de segurança e qualidade. Ao longo de seu depoimento, o representante da Abracopel trouxe dados de acidentes e mortes envolvendo eletricidade. Aqui eu trago os números de acidentes de 2022, né? Foram um total de 1.828 acidentes. Brasil, isso é Brasil, 1.828 acidentes, e nós dividimos em descargas atmosféricas, os raios, os incêndios e os choques elétricos. 853 acidentes com choque elétrico, onde 592 pessoas morreram, né? 874 incêndios, onde 55 pessoas morreram. E depois 101 acidentes com descarga atmosférica, onde 39 mortes. Um dado destacado por Martinho é de que as principais vítimas dos incêndios são crianças e idosos. Crianças porque não conseguem decidir para sair do local, e idosos por problema de locomoção. Então, a grande maioria das pessoas estão nesse. Questionado pelo relator da CPI, vereador Coronel Salles, se há uma possível correlação entre o furto de fios e cabos e a ocorrência de acidentes e mortes envolvendo eletricidade, Martinho disse ser muito provável. Há vínculo, o senhor pode afirmar com dados, há algum liame, uma ligação com o furto do fio, a receptação e a customização ou fabricação desses equipamentos que vão desembocar nesse cenário perverso que Vossa Excelência coloca? A resposta é muito provável. Por que muito provável? Porque quem furta o fio vai vender para quem recicla, e quem recicla esse fio vai vender para quem não é o correto, quem não é honesto na fabricação de fios. Ao final da reunião, o vereador Coronel Salles avaliou os trabalhos. Nós conseguimos identificar aqui que existe um liame do furto de fios com os receptadores e com a venda para empresas que colocam no mercado, que falsificam fios. Olha só como é perverso isso. E depois esse material é disponibilizado no Brasil todo, colocando em risco as nossas famílias. Você vai construir a sua casa, o sonho da casa própria, e você compra um material que pode matar a tua família. E tudo começa no furto de fios. Mário, a gente vem falando muito sobre esse assunto aqui no programa e a gente já falou dessa questão que a gente precisa ficar muito atento, né, à procedência desses fios, desses cabos, para tentar garantir a segurança dentro de casa, para evitar acidentes. E mesmo assim ainda é difícil, né? Porque como o vereador falou, eles falsificam e às vezes a gente não consegue nem identificar qual que tem uma boa procedência, aquele que é seguro, e qual que é o falsificado. Veja a importância dessa CPI. Veja a prestação de serviço que foi dada nessa matéria. Isso é uma prestação de serviço
que é importantíssima para as pessoas saberem onde e o que fazer e o risco que se corre muitas vezes. Tem alguns números da Abracopel, nos últimos 10 anos, foram 6.312 vítimas só de choque elétrico. Ele fez uma demonstração, mas falando sobre raios também. Mas só de choque elétrico, 6.312 nos últimos 10 anos. O ano passado, nós vimos aí 592 vítimas, mostrou lá no painel. Região Nordeste é onde acontece mais morte por choque elétrico. Nos últimos 10 anos, 2.631 mortes. Veja que no país foram 6.312. No Nordeste, 2.631. Veja como o número é alto. E isso traz para a gente uma questão que nós precisamos saber um pouquinho mais. Eu pesquisei e tem uma coisa que a gente precisa atentar. Existe o selo do Inmetro. Qual que é o selo do Inmetro quando você vai comprar o fio? É o selo do Inmetro, que é associado à Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Além disso, os fios de procedência, que são fabricados com responsabilidade, eles têm um QR Code, que é o Qualifio. Com o seu celular, você coloca naquele QR Code, vai aparecer todos os dados da empresa. Será que isso é suficiente? Porque tem falsificação também. Sim. Vamos, então, entrar na internet e pesquisar o seguinte, qualidade dos fios e cabos. Lá você tem tudo, inclusive como você sair do marginal que está fabricando o fio e que pode botar fogo na sua casa, pode arriscar a sua vida. Você viu aí, os idosos... E as crianças. Porque tem dificuldade. E as crianças que ficam perdidas no caso do incêndio, de um curto-circuito, fio de má qualidade. Olha onde essa CPI está chegando. É aquilo que eu falei. É da Câmara Municipal de São Paulo, mas já reverberou. É nível nacional. Porque uma matéria como essa é uma prestação de serviço que é importantíssima para todas as famílias brasileiras. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre os assuntos, né, que rolaram aqui na Câmara nessa semana, as principais discussões, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a aprovação do relatório da Subcomissão da Juventude. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher realizou audiência pública para a prestação de contas do último quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde. A prestação de contas da Secretaria da Saúde entre os meses de maio e agosto atende uma lei federal que visa garantir maior transparência na gestão pública. Na audiência, representantes da pasta detalharam as ações e a execução orçamentária da saúde do município. Aqui a gente inicia a prestação de contas, primeiro sobre as receitas arrecadadas do município. Houve uma previsão inicial, em torno de quase 65 milhões de arrecadação, porém, realizado de fato 42.294.000 sobre esse valor aplicado, o teto dos 15% constitucional para a utilização em saúde. A fonte de arrecadação ela vem proveniente da parte de impostos e transferências constitucionais e legais. Bom, dentro das despesas que foi inicialmente, pela dotação inicial apontada, as despesas correntes, nós tínhamos um desenho de 17 bilhões para ser utilizado, atualizado foi para 19 bilhões, dentro desse valor empenhado 14 e liquidado 11 bilhões 944 mil. Nós temos despesas de capital na dotação inicial apontada, desenhada em 447 milhões,
a dotação atualizada foi para 807 milhões, empenhado 392 e, de fato, liquidado 125 milhões. Então, no total das despesas, nós temos ali uma dotação atualizada de 19 bi, frente a uma inicial que tinha sido projetada de 17 bilhões 782 milhões e 892 mil. Ao final da apresentação, os presentes à audiência puderam se manifestar e apresentar suas demandas à secretaria. Eu gostaria primeiramente de fazer um convite aos senhores secretários desta Comissão de Saúde, visitar as bases, como está as unidades básicas e a especialidade na nossa região. Ninguém avalia melhor o serviço público do que nós que estamos na base usando ele. No Hospital Sorocabana, que a gente está em pleno desenvolvimento para implementar um hospital completo que possa atender aquilo tudo, a Secretaria de Saúde se abstém de dialogar com o controle social, que é efetivamente, como disse o companheiro anterior que me antecedeu aqui, é o exercício da cidadania naquele local, é o seu conselho gestor. Presente à audiência, a vereadora Luana Alves questionou, entre outros pontos, quando a Secretaria Municipal da Saúde vai convocar os mais de 2.500 profissionais da área aprovados em concurso público já realizado. Chegou ao nosso conhecimento que tem a possibilidade da convocação de mais de 2.500 profissionais de saúde, grande parte da enfermagem, mas também alguns psicólogos, alguns assistentes sociais, e que está parado, né? A própria Secretaria da Saúde já liberou, mas parou na Fazenda. Então a gente quer saber como é que está esse diálogo com a Fazenda, né? E não ficou clara a resposta, infelizmente. Já o presidente da Comissão de Saúde, vereador André Santos, avaliou a audiência pública desta quarta-feira. É a avaliação de que a transparência ela é fundamental e a informação chegar à população, chegar a nós vereadores, permite que a gente de forma mais assertiva consiga cobrar as mudanças que são necessárias e também dar exposição às coisas positivas que estão acontecendo na cidade. Porque o debate é fundamental para trazer o equilíbrio e as mudanças que nós precisamos na nossa cidade. Mália, a gente viu aí a prestação de contas na Comissão de Saúde. A Comissão de Finanças e Orçamento também realizou audiência pública nesta semana para a prestação de contas. E a gente viu aí a importância, né, dessa transparência na gestão e principalmente da participação dos munícipes, né? Por isso que eu sempre falo, hein? Anota aí, sãopaulo.sp.leg.br, portal da Câmara, agenda da Câmara, audiências públicas. Lá você tem as datas dia a dia das audiências públicas. Poxa, eu não posso ir na Câmara hoje. Dá para acompanhar pela internet, da sua casa, pelo celular. Você entra e acompanha a audiência pública. Você viu aí os munícipes falando diretamente com representantes da secretaria, fazendo perguntas, questionando. E a Carol levantou um ponto que é fundamental. A Comissão de Finanças faz prestação de contas. A Comissão de Saúde, outras comissões também. Por quê? Porque o vereador, ele é eleito não só para fazer projeto de lei, não só para participar de sessão plenária. Ele tem uma função de fiscalizar o poder executivo. Fundamental isso aí, porque quando a gente vota, às vezes a gente não tem ideia. É o nosso fiscalizador do poder executivo. Por isso, as secretarias e a lei federal, você viu no começo da matéria. Você viu aí. O executivo está na lei. Ele tem que prestar contas para o legislativo falar assim, não, peraí, a verba que eu ajudei a aprovar no orçamento, ela está sendo bem aplicada nessa secretaria? Foi tanto, os vereadores sabem, porque o orçamento é aprovado aqui. A gente sabe disso, as emendas, tudo aquilo que a gente acompanha. A Carol acompanhou quantos anos no plenário, ela sabe melhor do que eu. Então, o vereador, nessa hora, ele tem um papel que ajuda a você que está em casa. Indiretamente, ele está te ajudando, está falando, peraí, você viu o que falaram aí? Olha, precisa ir lá, porque é lá na base que a secretaria vai ver o que está faltando. Então, isso faz parte do Poder Legislativo Municipal e você pode participar. Por isso que eu já dei o caminho das pedras aqui, né, Carol? Com certeza. Vamos falar agora da Subcomissão da Juventude, ligada à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, que apresentou e aprovou seu relatório final. A Subcomissão da Juventude encerrou os trabalhos iniciados em março deste ano após 10 reuniões.
Durante o encontro, os integrantes do colegiado apreciaram e votaram o relatório produzido pelo vereador Rinaldo de Gílio do União. Geração de renda, educação e mercado de trabalho foram tópicos abordados, assim como cultura, esporte e saúde mental. Agora nós vamos fazer com que esse relatório chegue em toda a casa e também chegue nas mãos do prefeito e vamos aperfeiçoar e levar para o LOA, para a Lei Orçamentária Anual, para que seja incluso os apontamentos aqui dessa subcomissão na Lei do Orçamento. O documento aprovado por unanimidade destacou o mapeamento realizado pelos integrantes em torno dos recursos e políticas já existentes. Sabermos aonde está sendo investido os recursos públicos municipais nas regiões da cidade de São Paulo, principalmente aquelas regiões mais periféricas, mais vulneráveis, e como que as secretarias, esporte, cultura, ciência social, direitos humanos, estão redistribuindo esse orçamento. E se realmente isso está acontecendo na prática. O relatório pontuou necessidades básicas e momentâneas, como a execução de leis existentes, criação de um fundo municipal da juventude e de um programa de bolsa de estudos, fomentando cursos profissionalizantes, a instituição de um projeto voltado à inserção social, além de programa antidrogas e formalização de parcerias com clubes para trabalhos de inclusão. Será levado em conta no relatório. A lei orçamentária anual está para chegar nesta casa. Quem for o relator ou a relatora, certamente será de imediato colocado essas questões, esses encaminhamentos práticos e objetivos que eu achei extremamente razoável. Mário, a gente teve aí uma subcomissão da juventude, né, que discutiu diversos temas importantes para os jovens aqui da cidade de São Paulo: esporte, saúde, mercado de trabalho, educação. E muitas vezes eu acho que as pessoas imaginam que não se discute esse tema aqui na Câmara, né? E a gente tinha uma subcomissão só para poder discutir esse tema, para ver se as políticas públicas que estão aí estão sendo realmente seguidas, se elas estão em prática mesmo. E fiscalizou, volto a dizer, fiscalizou aquilo que o Poder Executivo está fazendo como jovem. A questão do mercado de trabalho. Eu me lembro quando eu terminei a faculdade de jornalismo, a gente conversava a respeito do assunto. Porque fez faculdade de Direito, bem, eu vou tentar montar um escritório. Fez faculdade de Odontologia, eu vou tentar montar um consultório. Né? Apenas exemplos. Fiz jornalismo. Vou montar um jornal? Como? Vou montar uma televisão? Como? Vou montar uma rádio? Como? Então, problemas que os jovens enfrentam, principalmente jovens que se formam. E aqueles que não se formam? E aqueles que não têm condições de fazer uma universidade? Que é o caso que foi tocado dos jovens da periferia. Sim. E veja quantos assuntos foram trazidos para cá. Mercado de trabalho, a participação do jovem nos esportes, na própria educação, na cultura. Veja quanta coisa foi colocada em prática. É o que você falou dos jovens da periferia. Muitos jovens da periferia não têm acesso à cultura, não tem precisa acesso. De mais programas de incentivo. Exatamente. E essa CPI, na verdade, essa subcomissão, na verdade, ela leva para o Poder Executivo uma série de estudos que foram feitos aqui. Porque quem veio falar aqui é aquele que sente na pele. É o representante da juventude lá da periferia que fala assim: poxa vida, os meus jovens lá não têm o que fazer. Então, o poder público tem toda a chance, o Poder Executivo, de, aproveitando os dados que foram coletados nessa subcomissão, de agir. Então, esse relatório que foi feito, que é o relatório... Porque toda subcomissão, ela tem um relatório final das atividades que foram feitas. É meio que uma prestação de contas. E é também possível você acompanhar, e se você que é jovem, se engajar também, né? Porque está sendo feito isso justamente para dar ao jovem oportunidade. Veja que isso também é muito importante para a própria formação desse jovem. Em relação, sim, ainda em relação ao relatório, ele também aponta temas, né, que ainda precisam ser discutidos. Essa discussão não acaba, né, com a aprovação do relatório. É bom a gente deixar claro que a Câmara vai continuar discutindo políticas públicas, todos esses temas que envolvem os jovens na cidade de São Paulo. Até porque saíram cobranças também daqui. Cobranças para o Poder Executivo. Olha aqui, vocês têm que fazer, vocês têm que trabalhar mais nessa questão aqui, nessa outra questão. E entra de novo aquela história do poder fiscalizador do vereador.
Lá na subcomissão estava no relatório lá, vocês estão seguindo, vocês estão melhorando? Poxa vida, por que vocês não estão melhorando? Vem para conversa. Não é porque foi o relatório final, você falou tudo, que a subcomissão vai... Não. É ligada à Comissão de Finanças, pode continuar Exatamente. discutindo. Ela está dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai tranquilamente poder chamar para essas cobranças que foram feitas, que saíram desse relatório final. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por quê? Para o jovem é uma tentativa de ajudar nessas questões que muitas vezes ele sozinho ele não consegue resolver. Não é verdade? Com certeza, Málio. Como sempre, muito obrigada pela sua companhia. É sempre uma honra ter a sua companhia e sua participação aqui no Câmara em Ação, Málio. Privilégio para mim, com você aqui, com os nossos telespectadores, mostrando um pouco da importância do Poder Legislativo, da Câmara Municipal de São Paulo e chamando sempre você. sampaulo.sp.leg.br é o portal da Câmara. Você tem acesso à TV Câmara, Web Rádio Câmara São Paulo. Você tem acesso às nossas redes sociais. Você pode olhar na agenda lá da Câmara para ver, opa, vou nessa audiência pública aqui que me interessa. Faça isso, faça isso. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sampaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.